São poucas as pessoas que conseguem tirar alguma lição importante para a sua vida depois de um acerto. A grande maioria acaba aprendendo mesmo com os erros, porque são eles que nos levam à reflexão do que poderia ser feito diferente para que as consequências fossem melhores do que foram em suas vidas. Porém, alguns erros são muito dolorosos e por mais que nos ensine a tomarmos atitudes melhores no futuro, eles nos deixam marcas e cicatrizes que nunca serão apagadas de nossas memórias. É por isso que um escritor brasileiro muito famoso disse certa vez que uma pessoa inteligente aprende com seus erros, mas uma pessoa sábia aprende com os erros dos outros. E é por esse motivo, para te ajudar a aprender com os erros de outras pessoas, é que neste vídeo eu vou te mostrar os 7 erros que Sansão cometeu durante toda a sua vida. Foram 7 atitudes erradas que ele tomou, que mudaram completamente o destino que o Senhor havia traçado para aquele que foi o juiz mais poderoso e mais forte da história de Israel. Sansão nasceu para ser livre, mas ele morreu como escravo. Ele foi vencido pelo mal porque não se atentou a tudo que o Senhor havia ordenado ele a fazer. Sansão tinha tudo para andar na graça do Senhor, mas preferiu se aventurar à beira do abismo e não percebeu quando o pecado bateu à sua porta e dominou seu coração. E antes de começarmos a falar sobre a vida e os erros de Sansão, eu quero pedir que você já deixe o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para você ser avisado pelo YouTube sempre que eu colocar um vídeo novo. Então vamos lá. No livro de Juízes, capítulo 13, a Bíblia conta que Israel fez coisas que o Senhor reprovava e que por isso a nação foi castigada e se tornou escrava dos filisteus por 40 anos. Depois o Senhor se compadeceu daquele povo e enviou a ele alguém que poderia libertá-lo do cativeiro. E para isso, o Senhor fez com que uma mulher estéril engravidasse e desse à luz a um menino chamado Sansão. Vamos ver o que está escrito. Certo homem, chamado Manoá, tinha uma mulher estéril. Certo dia, o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: Você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um menino. Todavia tenha cuidado, não beba vinho nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, e não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Sansão veio ao mundo já sabendo qual era a sua missão. Ser o libertador do povo de Deus era o destino que lhe estava reservado. Sansão nasceu sob uma promessa de Deus, por isso era o mais forte e inteligente da sua aldeia. E isso despertava a inveja de muitos que articulavam projetos para o destruir. No entanto, o único que conseguiu destruir Sansão foi ele mesmo. Sansão era livre para realizar o que quisesse, mas havia uma ordem de Deus para que ele seguisse rigorosamente. Ele nunca deveria contar o segredo que Deus o confiou, que era jamais cortar o seu cabelo. Era uma aliança de comunhão e obediência entre Deus e o homem. E se nós continuarmos a leitura do livro de Juízes, veremos que Sansão foi um homem incrível. Ele venceu centenas de batalhas, matou leões, fez tochas com as caudas de 300 raposas e destruiu plantações dos seus inimigos e derrubou um exército inteiro apenas com uma queixada de jumento como arma. Ele julgou toda uma nação e se tornou o homem mais poderoso do mundo, mas acabou sendo derrotado e humilhado por uma paixão, Dalila, uma mulher que não servia ao Deus de Israel. Sabendo que Sansão estava apaixonado, os filisteus ofereceram muito dinheiro a Dalila para que ela descobrisse o segredo da força daquele homem, e ela conseguiu. Vamos ver o que a Bíblia diz. Quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todo o segredo, enviou esta mensagem aos líderes dos filisteus: Subam mais esta vez, pois ele me contou todo o segredo. Os líderes dos filisteus voltaram a ela, levando a prata. Fazendo-o dormir no seu colo, ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele, e assim começou a subjugá-lo. E a sua força o deixou. Então ela chamou: Sansão, os filisteus o estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: Sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado.
Os filisteus o prenderam, furaram os seus olhos e o levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar um moinho na prisão. Essa história nos mostra que enquanto estamos debaixo da direção de Deus, podemos realizar grandes coisas e somos muito usados pelo Senhor. Mas, se nós nos afastarmos dele, acabamos sendo vencidos pelo mal. E as primeiras coisas que acontecem na vida daqueles que não obedecem a Deus é a fraqueza da alma e a perda da visão. E para que isso não aconteça com você, veja os 7 erros que levaram Sansão à ruína e aprenda com eles para que não aconteça da mesma forma na sua vida. E o primeiro erro, a autossuficiência. Sansão achava que por ser um escolhido de Deus, ele estaria livre das armadilhas do pecado. Ele se achava no direito de ignorar as ordens do Senhor e ele quis traçar o próprio destino. Ele se deitava com prostitutas, se relacionava com pessoas que não tinham a mesma fé que a sua família e por várias vezes desrespeitou a lei judaica, como da vez em que ele comeu o mel que um enxame de abelhas havia produzido dentro do cadáver de um leão que ele havia matado dias antes. Então, resumindo, por mais que ele soubesse que o seu poder vinha de Deus, Sansão acreditava que não precisava do Senhor para liderar o povo hebreu. Os seus grandes feitos fizeram com que ele se tornasse autossuficiente, ou seja, independente de Deus. E nós, meus irmãos, não podemos cometer o mesmo erro. Na verdade, precisamos ser muito sábios e cautelosos, porque se nós somos alguma coisa hoje, se ocupamos algum cargo importante, um ministério, e se conseguimos algo de bom na nossa vida, tudo isso só aconteceu graças à misericórdia do Senhor. Vamos ver o que o rei Salomão disse em Provérbios capítulo 26. Você conhece alguém que se julga sábio? Há mais esperança para um insensato do que para ele. O segundo erro de Sansão que nós não podemos cometer, a desobediência. Esse é o ponto fundamental na vida de qualquer um que foi escolhido por Deus para uma missão importante aqui na terra. Você sabe qual é a diferença entre Jesus e Sansão, além do fato de um ser o homem e o outro ser a encarnação humana do próprio Deus? Foi a obediência. Cristo foi obediente à palavra do Senhor durante toda a sua vida, e por isso ele triunfou e cumpriu a sua missão, que era salvar toda a humanidade das garras do pecado. Já Sansão desobedeceu a ordem do pai e entregou o seu segredo a Dalila, que o traiu. Então entenda uma coisa, meu querido irmão e minha irmã, a vitória que o Senhor tem reservado para nós depende da nossa obediência. Isso é tudo que o Senhor espera de nós. Vamos ver o que o apóstolo Paulo escreveu em sua carta aos Efésios. Outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. O terceiro erro de Sansão que nós não podemos cometer, a inconsequência. Sansão sentia prazer na adrenalina que o pecado lhe produzia. E por mais que soubesse que ele estava errado, ele gostava de pecar, principalmente de pecados sexuais. E não foram poucas as vezes em que ele se deitava com prostitutas e se envolvia com mulheres que adoravam a outros deuses simplesmente para satisfazer a sua carne. Sansão foi irresponsável e não mediu as consequências dos seus atos, por isso acabou sofrendo tudo o que sofreu. E da mesma forma, nós precisamos entender que não é possível agradar a Deus e ao diabo. Um dos dois nós iremos contrariar, porque um é luz e o outro é trevas. E infelizmente tem muito crente por aí tomando cafezinho com o diabo todos os dias. E isso é um perigo. Eu quero ler para você o que Jesus disse aos seus seguidores. Os olhos são a candeia do corpo. Quando seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas quando forem maus, igualmente o seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, cuidado para que a luz que está em seu interior não sejam trevas. O quarto erro que Sansão cometeu, que nós não podemos cometer, a falta de sabedoria. Além de ser muito forte fisicamente, Sansão era inteligente como poucos. Ele nasceu debaixo da promessa de Deus de libertar o povo hebreu e ser o grande juiz daquela nação. Porém, o que faltou a ele foi sabedoria.
Mesmo sabendo que ele era um homem diferente dos outros e que tinha uma missão especial e importante, Sansão brincou com o pecado, viu o mal diante dele e o ignorou, como se pudesse vencê-lo sozinho, como fazia com os filisteus. E foi aí que ele errou. E nós também não devemos fazer como Sansão. Não podemos ser ingênuos a ponto de acreditar que só porque nós somos salvos por Cristo e somos herdeiros do seu reino, que nós podemos ficar cara a cara com o pecado e brincar com ele, como se nada de ruim pudesse nos acontecer. Se fosse assim, o apóstolo Tiago não teria dito: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. O quinto erro de Sansão: tendência a fazer o que é errado. Sansão era um homem jovem e de muita boa aparência, por isso ele tinha qualquer mulher da sua aldeia à disposição. Afinal, todas queriam ser sua esposa. No entanto, o seu coração tinha uma tendência a fazer o que era mal. E como vimos, ele sentia prazer em fazer o que era errado, gostava de seduzir e se envolver com mulheres de outras religiões, e ele se recusava a obedecer o que o Espírito Santo de Deus estava lhe falando. Sansão tinha tudo para ser feliz dentro da sua nação, mas a tendência a escolher o que era mal o fez cair. E diante disso eu quero te fazer uma pergunta: como você tem agido diante do que parece bom aos seus olhos, mas que você sabe que desagrada a Deus, porque vai contra a sua palavra? Você ignora a sua própria vontade ou você ignora a vontade de Deus? A Bíblia diz que se nós ouvirmos a voz do Senhor, não devemos endurecer o nosso coração. E se nós fizermos isso, a cada dia vamos nos esfriando mais, vamos fazendo com que a nossa vida tome um rumo que depois fica muito difícil reverter. E eu quero ler para você o que está escrito em Provérbios capítulo 3. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. O sexto erro que Sansão cometeu e que nós não podemos cometer: a imaturidade. O que Sansão tinha de força, lhe faltava de maturidade. Ele não conseguia perceber que o mal estava próximo dele e que ao primeiro vacilo tudo poderia ir por água abaixo. Tanto é verdade que antes de conseguir cortar o cabelo de Sansão, Dalila havia tentado descobrir o segredo dele em 2 oportunidades e nas 2 ele mentiu para ela. E mesmo sabendo que aquela mulher havia tentado fazer com que ele perdesse a sua força, Sansão continuou se relacionando com ela, até que o pior aconteceu. E da mesma forma, meus irmãos, todos aqueles que entregam a sua vida a Cristo e decidem viver de acordo com a sua palavra, precisam ter olhos de águia, ou seja, perceber as armadilhas que o inimigo coloca no seu caminho antes de cair nelas. Não podemos ser bobos, ingênuos. O cristão não pode abrir a porta da sua vida para o mal, como Sansão fez. Antes ele precisa ter maturidade e não permitir ser enganado por Satanás. Veja o que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 5. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. E o sétimo erro que Sansão cometeu, que nós não podemos cometer: dar lugar ao inimigo. Sempre que saía para uma missão, Sansão dava um jeito de procurar descanso e diversão nas casas de prostituição. Além disso, ele gostava de medir forças com seus inimigos, lançando desafios para demonstrar que ninguém era mais forte e inteligente do que ele. Sansão se achava o cara, aquele que acreditava que todas as mulheres se apaixonavam por ele por causa da sua beleza, da sua força. Ele se sentia dono da situação, mas ele deu tanto lugar ao inimigo que ele nem percebeu quando o mal entrou na sua vida e o destruiu. Então nós devemos tomar cuidado também para onde nós olhamos, meus irmãos. Aquilo que mais nos atrai é o que mais pode nos destruir. E Sansão era atraído pelo que os seus olhos via, pelo que a sua carne desejava. E de tanto brincar com o perigo, ele acabou preso, cego e escravo. Isso porque o nosso coração, ele é enganoso. Nós precisamos obedecer aquilo que a palavra de Deus nos diz.
E a Bíblia diz em Efésios 4:27 que nós não devemos dar lugar ao diabo. Amém? Então Sansão tinha tudo para ser um dos homens mais bem-sucedidos de toda a Bíblia, mas os seus erros fizeram com que o Senhor mudasse os seus planos para a vida daquele homem e ele sofreu graves consequências. Deus permitiu o sofrimento na vida dele. E mesmo quando ele estava na pior, a Bíblia mostra que o Senhor teve misericórdia da vida de Sansão e ouviu a oração do seu servo. Então seu cabelo voltou a crescer novamente e pela última vez Deus devolveu as forças a Sansão, que derrubou os pilares do palácio dos filisteus e matou a todos, de uma só vez, mais inimigos do que ele já havia matado em toda a sua vida. Mas ele acabou morrendo também. Então, meu irmão e minha irmã, a sua vida não precisa ser assim. Basta você confiar no Pai e viver de acordo com a sua palavra, sem olhar para a esquerda ou para a direita. Vamos completar a carreira que o Senhor projetou para mim e para você, e eu tenho certeza que nós receberemos a coroa da vitória. Amém? E para finalizar esse vídeo, eu quero ler para você uma passagem que está em Jeremias capítulo 27. Olha essa promessa do Senhor para a sua vida. Bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansioso no ano da seca, nem deixará de dar frutos. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com seus amigos e se inscreva no meu canal. Eu te espero no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.